Sejam bem-vindos ao Clio, canal de História e Literatura. Eu sou o Bruno e nesse Vai Cair no Enem nós vamos estudar um pouco sobre o Império Macedônico e o período helenístico. Antes da gente começar o vídeo, já se inscreve lá no canal, já ativa as notificações, segue o Clio nas redes sociais, os links estão na descrição. Aproveitando que você está na descrição, entra também no nosso projeto de financiamento coletivo lá no Catarse. Lá, a partir de R$ 5,00, você ajuda o Clio a se financiar e se manter no ar. E assim a gente consegue produzir cada vez mais conteúdo para você. A Macedônia, até hoje, é uma região ao norte do que é a Grécia. Lá é uma região rica em ouro. Por conta disso, houve um florescimento de um reino à parte das cidades-estados grega, fazendo uma nova cultura, até uma distinção de língua. A língua que os macedônios falavam não é a mesma língua que os gregos clássicos falavam. E aqui é bom lembrar que os gregos eles não formavam uma instituição, um império, um reino unificado, e sim se unificavam através de cidades-estados. E essas cidades-estados se uniam em ligas, como a Liga da Tessalônica, a Liga do Peloponeso. E assim, essas ligas juntavam os gregos de forma geral. Os gregos, eles achavam que os macedônios eram bárbaros. Porém, os macedônios, eles se achavam parte integrante da Grécia. Bom lembrar também que para os gregos era bárbaro todo mundo que não falava grego. Dessa forma, um persa, por exemplo, já era considerado bárbaro. Os persas, os egípcios mesmo sendo construído todo o Império Egípcio, construído pirâmide, esfinge, tudo que eles tinham direito, eles eram considerados bárbaros perante os gregos. Filipe II, filho do rei Amintas e de Eurídice, reinou a Macedônia entre 359 e 336 antes da Era Comum. Em 336, inclusive, ele foi assassinado. Inclusive, há indícios que o seu filho, o Alexandre, fez parte do complô para assassinar o pai, mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Ele foi o grande responsável pela unificação dos macedônios num único reino, além de ter criado a comunidade helênica, uma comunidade que juntavam todas as cidades-estado grega e todas as ligas, criando uma paz interna e uma aliança militar contra inimigos externos. Essa comunidade surge depois que a Macedônia invade a Grécia, entrando em guerra especialmente com Atenas. A guerra contra Atenas e a vitória do Filipe II alçam ele como um grande líder dos gregos. Após conquistar a Liga Calcídia e a Liga Tessalônica, e depois de ter vencido os atenienses, o Filipe II se tornou uma espécie de imperador dos gregos. Ele se torna líder da comunidade helênica e passa a chefiar o conselho que organizava a comunidade helênica. Sendo assim, ele se torna ao mesmo tempo um chefe militar e um chefe político para os gregos, que até então não tinham experimentado esse tipo de unidade. Afinal, a unidade grega se dava pela tradição, pela língua e pela cultura. Para educar seu filho e herdeiro Alexandre, o Filipe II traz para a Macedônia o filósofo Aristóteles. Ele promete para Aristóteles a reconstrução de Estagira, cidade natal do Aristóteles, que o próprio Filipe II havia destruído e queimado. O período de tutoria que o Aristóteles fica com Alexandre é tema de debate profundo entre os historiadores do período. Alguns dizem que são 6, alguns dizem que são 3, outros dizem que são 9. Não se sabe muito ao certo, porque as fontes historiográficas sobre o período são extremamente escassas e conflitantes. O que se sabe ao certo é que é nessa época que Alexandre começa a ter interesse por Homero, ao ponto de Alexandre o Grande levar nas suas campanhas militares uma cópia da Ilíada, aquele livro que conta a história da Guerra de Troia,
que os gregos invadem Troia lá com um cavalo de Troia, tudo bonitinho. E aliás, Troia, ninguém sabe ao certo se existiu ou não. E essa cópia da Ilíada, o Alexandre leva nas suas campanhas militares. E essa cópia foi lhe dada pelo próprio Aristóteles. Filipe II, então, declara guerra à Pérsia, então a maior potência militar da região. Com isso, as forças macedônicas e gregas unificadas marcham em direção à Ásia Menor, a região que é mais ou menos a Turquia e a região da Palestina, e a região da Ásia, que é mais ou menos o que é a Ásia Central hoje. Região do Cáucaso, região da onde é a Armênia, da onde é o Irã, da onde é o Iraque hoje em dia. A ideia de Ásia como um continente vasto que vai da Turquia até o Japão é só lá nas grandes navegações que vai ser formatado. A glória que o Filipe II ganha com essa campanha é tão grande, mas tão grande, que no banquete em honra ao seu casamento é erguida uma estátua dele ao lado dos 12 deuses gregos, o que gera um grande problema na comunidade helênica. Porque como assim ele, um mero mortal, consegue se equivaler a um deus? Filipe II cada vez mais se torna um líder importante dentro da Grécia. Se torna cada vez mais o líder da Grécia, o que traz um grande desequilíbrio na região. Não é à toa que, mesmo ele estando distante, ele não conseguia manter uma unicidade dentro da Grécia. Em 359, o Filipe II é assassinado por Pausânias, um soldado de seu exército que foi supostamente violentado por homens de Átalo, um general do exército macedônico. Ao certo, ninguém sabe por que o Pausânias matou o Filipe II e nem se foi a mando do próprio Alexandre o Grande. O que se sabe ao certo é que o Pausânias mata o Filipe II e o Alexandre o Grande toma o poder. Porém, há fortes indícios nas fontes históricas que apontam para a participação do Alexandre o Grande, mostrando assim toda uma trama meio freudiana, talvez? Freudiana? 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 Não sei não, acho que não é freudiana não. Não é freudiana? Não. A Ana Luísa está falando que não é freudiana. Se ela falou, não está falado. Mostrando assim todo um caráter até meio shakespeariano dessa trama, que é um filho matando um pai, uma conspiração, uma carta misteriosa. Há indícios também que a mãe do Alexandre o Grande, a Olímpia, que quem faz no filme lá é a Angelina Jolie. Aliás, não vejam esse filme, que esse filme é horroroso. Um dos piores filmes do Oliver Stone até hoje. E ela também participou dessa suposta conspiração. Alexandre o Grande supostamente nasceu no dia 20 de julho de 356 antes da Era Comum, em Pela, capital da Macedônia. Ele reinou entre 336 e 323 antes da Era Comum, sendo considerado um dos maiores gênios militares da história da humanidade. Alexandre o Grande foi rei da Macedônia, faraó do Egito, rei da Pérsia, rei da Ásia e hegemon da comunidade grega. Hegemon era como se fosse o chefe da comunidade grega, título que o seu pai, o Filipe II, também tinha. Ele conquista esses títulos graças à sua habilidade como político e como gênio militar. O Alexandre o Grande, ele inventa um tipo de unidade que é chamada de falange, que é uma unidade que lembra o que os romanos vão fazer, que são pequenas unidades militares onde você tem uma lança e um escudo e essas lanças, um protege o outro. Dessa forma, a unidade inteira fica forte e ela não é violável. Assim, um soldado protege o outro e garante uma forma que o de trás ataque o inimigo na frente. O Alexandre o Grande ele consegue reunificar a Macedônia e apaziguar os ânimos da comunidade grega, que havia se desmantelado após a campanha militar de Filipe II na Ásia Menor. Também é bom lembrar que os citas, que eram um povo não grego, atacavam o norte da Macedônia, no que hoje é os Balcãs.
Esses povos se aproveitavam da ausência militar dos macedônios e dos gregos para fazer incursões militares contra os povos gregos. Em uma campanha meteórica, Alexandre o Grande conquista o Egito, a Pérsia, a Síria, a Babilônia e tudo aquilo que os gregos chamavam de Ásia. Não é à toa que após a Batalha de Gaugamela, ele recebe o título de Rei da Ásia, um título que até então simplesmente não existia. Depois dessa campanha, ele fica um tempo pacificado e então resolve conquistar a Índia, o que não vai dar muito certo, principalmente porque você tinha dois grandes impérios que dominavam a Índia de então, que eles se unificam e fazem uma barreira militar contra o Alexandre o Grande. Ele perde para os indianos principalmente porque eles começaram a usar elefantes em batalha, coisa que nenhum soldado grego ou macedônio já tinha visto na vida, nem em batalha, nem ao vivo, nem como recreação, talvez. Dessa forma, imagina você ver um elefante pela primeira vez, ele vindo na sua direção, babando de ódio, querendo te destruir. Eu acho que não é das visões mais reconfortantes que você pode ter. Depois dessa batalha, então, os soldados do Alexandre eles se rebelam contra ele e ele resolve, então, voltar para casa. Voltar para casa, ele volta para Susa, que era a capital do seu império, que fica na região da Babilônia. Ele acaba morrendo em Susa aos 32 anos, em 323. Ao certo, ninguém sabe o que ele teve. Uns dizem que ele teve uma febre muito grande depois de ter tomado um vinho meio estragado num banquete. Outros dizem que ele teve uma dor intestinal por conta de um mosquito que o picou e ele teve uma complicação por conta disso. Ao certo, ninguém sabe a causa exata por que ele morreu. O Alexandre o Grande ele tinha uma característica muito importante em termos de conquista. Quando ele conquistava um povo, ele não dizimava esse povo. Ele simplesmente pegava parte da cultura desse povo e juntava com características helênicas. Os romanos vão ser muito responsáveis por aplicar essa prática depois. Só para você ter uma ideia, os romanos fizeram isso com o cristianismo. Eles trouxeram o cristianismo para dentro do império, ao invés de simplesmente erradicar o cristianismo. O Alexandre, então, quando ele faz isso, ele traz o apoio das elites dos povos conquistados, garantindo assim apoio interno, para a sua conquista, facilitando assim o seu domínio. E uma prática que deu muito certo, porque diferente dos persas, por exemplo, que eles simplesmente destruíam as culturas e os povos que eles conquistavam, você tem um apoio muito grande, fazendo com que internamente o império se tornasse mais sólido, mais unificado. Uma coisa importante acho que a gente precisa lembrar é por que esse período é chamado de helenístico. A cultura grega ela tem dois nomes. Helênica, que é a cultura grega pura por ela si só, ou seja, aonde é a Grécia, a cultura que lá foi gerada, e a cultura helenística, que é a cultura grega misturada com outros povos. É graças ao Alexandre que existe a cultura helenística. Essa prática dele absorver elementos culturais de outros povos criou uma diversificação cultural para a cultura helênica, ao ponto do que nós conhecemos por grego, na verdade é helenística e não cultura helênica. Se você tem alguma dúvida, alguma crítica, algum comentário, usa aqui a caixa de comentários, que é lá que a gente amplifica e aumenta a discussão. Era isso, temos um vídeo, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa sobre o Império Macedônico, sobre Alexandre o Grande e sobre a cultura helenística. Um beijo nas crianças e o resto é vida que segue.